Estou muito animado para uma palavra que eu vou trazer para vocês hoje, porque Deus falou muito comigo nessa semana. Queria que você abrisse a sua Bíblia, então, em Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8, para começar. Lucas 18, a partir do verso 1, diz assim: Disse-lhes Jesus em uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A gente vai falar sobre oração. E Jesus aqui está falando que a gente deve orar sempre e nunca esmorecer. Por que Jesus fala que a gente não deve nunca esmorecer? Porque ele sabe que oração muitas vezes vai causar na gente uma decepção, um cansaço. A gente vai ficar, depois de um tempo que a gente está orando e não vê algum tipo de resposta, talvez a gente fique desanimado e triste, decepcionado com Deus. E a palavra aqui para desânimo também pode ser estar exausto. Isso quer dizer que oração também exige uma força física da gente, um trabalho da nossa parte. Mas Jesus sabia que os seus discípulos talvez passavam por momentos em que as suas orações não eram respondidas. E Jesus então ensina para eles que eles devem orar sempre e nunca esmorecer. Quando a gente fala em orar sempre, quer dizer em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sobre qualquer assunto. Não é verdade? E quantos de nós temos dificuldade com o nosso tempo de oração, né? Eu acho que se eu perguntasse aqui, talvez todos nós disséssemos que não estamos satisfeitos com o nosso tempo de oração. Eu acho que, a começar de mim, eu posso dizer que eu oro menos do que eu deveria, ou menos do que eu precisaria. E Jesus está dizendo que existe uma necessidade em orar sempre e não desanimar. Por que ele fala isso? Porque ele sabia que a nossa vida é uma guerra. A gente precisa da oração. A oração é muito mais do que uma lista de mercado que a gente manda para Deus. É muito mais do que isso. Não é simplesmente apresentar as nossas necessidades para o Senhor, mas é a oportunidade de Deus falar com a gente também. Jesus deu o exemplo de oração. Ele era um homem que orava sempre. E eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de que Jesus orava sempre. Começando com Marcos capítulo 1, versículo 32 a 35, diz assim, Marcos capítulo 1, verso 32 a 35, diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Vamos entender esse texto aqui? O texto diz que já era noite, já tinha acabado, o sol já tinha se colocado, e as pessoas da cidade se reuniram na porta de onde Jesus estava para pedir para que ele curasse. Era uma multidão buscando Jesus, tinha fila na porta. E Jesus cura cada uma daquelas pessoas, expele os demônios de cada uma daquelas pessoas. E você deve se lembrar de quando Jesus foi tocado por aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que ele falou assim: de mim saiu o poder. Ou seja, quando Jesus ministrava o poder, a cura, saía a virtude de dentro dele. Imagina o cansaço físico que Jesus estava passando, pelo qual ele passou depois de curar e expelir demônios de tantas pessoas. Ele deve ter
talvez curado pessoas, ministrado nas pessoas, até mais de meia-noite, até mais tarde. Mas o texto diz que logo cedo, antes de amanhecer, Jesus já tinha saído para orar. O que está mostrando aqui é que Jesus sabia da necessidade que ele tinha, mesmo sendo filho de Deus, o Deus encarnado, ele era homem, mas era completamente Deus, mas ele sabia da necessidade que ele tinha de gastar tempo com Deus. E quantas vezes nós negligenciamos nosso tempo de oração? Se Jesus orou dessa forma, passou a noite curando pessoas, se desgastando fisicamente e acordou cedo para orar, quanto mais nós não precisamos também buscar a Deus em oração. Quantas vezes a gente deixa de buscar a Deus porque a gente está cansado, acha que porque orou um pouquinho já está bom. Quantos de nós não fizemos aquela oração relâmpago, né? Senhor, obrigado por esse alimento, abençoe em nome de Jesus, amém. Né? A oração, Jesus ensina isso, que é algo que vai mais além, como eu falei, de um simples lista de mercado que a gente manda para Deus. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele falou assim: vocês quando orarem, entrem no seu quarto, fecha a porta e fala com o Pai que está em secreto, e Ele vai te recompensar. Jesus aqui está falando de um relacionamento. Oração é um relacionamento. É um tempo que a gente se aquieta, abre o nosso coração para Deus, coloca as nossas necessidades, os nossos sentimentos, e espera Deus falar com a gente. A gente perdeu hoje essa habilidade de ficar quieto, né? Quantas vezes a gente tenta ficar quieto um pouquinho, aí o celular dá uma notificação, você vai lá olhar, daqui a pouco você está distraído e deixou de fazer aquilo que você estava fazendo. A gente não consegue parar para contemplar, a gente não consegue parar para ouvir. Quantas pessoas têm dificuldade de encontrar alguém que as ouça? Porque quando você está falando com a pessoa, você sabe que a pessoa está mexendo no celular, está preocupada com a conta que tem que pagar, está preocupada com alguma outra coisa e não consegue se concentrar. O que Jesus está falando é que nós precisamos desenvolver esse tempo de oração, esse tempo de quietude na presença do Senhor. Jesus, mesmo estando cansado, abriu mão do seu sono para ir orar a Deus. E Jesus, embora fosse o Filho de Deus, e ninguém na história da humanidade teve tanto do Espírito de Deus dentro de si quanto Jesus. Mas para todas as coisas que ele ia fazer, ele gastava tempo em oração. Quando a gente vê lá, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13, diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Jesus, para escolher os seus discípulos, os seus apóstolos, passou a noite toda orando. A noite inteira buscando a Deus para que ele soubesse quem eram os discípulos que ele deveria buscar, escolher. E quantos de nós, muitas vezes, confiamos na graça de Deus, falamos assim, não, Deus vai dar a direção. A gente não gasta 10 minutos orando a respeito de um assunto, não, vou comprar sim, porque eu acho que é a vontade de Deus, se não for, Deus vai abençoar. Quantas pessoas vêm para a gente e falam assim, pastor, abençoa o negócio que eu vou fazer, porque não está dando muito certo. E aí a gente pergunta, você orou para saber a vontade de Deus a respeito disso? Orei, mas um pouquinho. A gente não gasta tempo perguntando para Deus a vontade de Deus. Jesus, que era o próprio Filho de Deus, aquele que conhecia o coração do Pai, gastou uma noite inteira orando ao Senhor, perguntando, Senhor, quem são as pessoas que eu vou escolher para serem os meus discípulos, os meus apóstolos? Jesus orava em todo o tempo. Jesus orava mesmo estando cansado. Jesus orava para decidir qualquer coisa que ele fosse fazer. Quanto mais nós precisamos fazer isso. E desenvolver esse tempo de oração, gente, é alguma coisa que eu não quero que você saia daqui falando assim, puxa vida, eu não oro nada, que coisa, eu não preciso melhorar a minha vida de oração, e vai para casa e fala assim, não, hoje eu vou orar 1 hora, vou virar a noite orando. Não é isso que eu estou falando para você. Eu estou falando para você que a gente precisa desenvolver o nosso tempo de oração. Sabe aquelas escapadas que a gente dá? De repente você tem 5 minutos, 10 minutos, para esse tempo, fecha a sua porta e ora ao Senhor. Fica quieto, às vezes você não tem nada para falar. Simplesmente fica quieto e deixa Deus falar com você. Ouça o Senhor. Pense nas coisas que o Senhor tem ministrado ao seu coração, na palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor seja a nossa oração.
Não precisa ser 1 hora de oração. Eu creio que com o tempo o Senhor vai desenvolvendo isso em nós, a ponto de que a gente queira estar cada vez mais tempo na presença dEle. Mas, quando você conhece alguém pela primeira vez, você não tem assunto para conversar 1 hora, não é verdade? Mas com alguém que você já conhece há muito tempo, que você conhece aquilo que aquela pessoa gosta, os seus interesses, as suas prioridades, os seus planos, você tem muito assunto para falar com aquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Muitas pessoas sabem muito de Deus intelectualmente, mas conhecem muito pouco a respeito daquilo que Deus de verdade gosta, e ama, e deseja. Por exemplo, é muito comum a gente saber muito da vida dos artistas. Um artista de cinema, um cantor, alguém que a gente admira. Então você lê a biografia, você sabe as manchetes, mas você não conhece aquela pessoa. Para você conhecer de fato aquela pessoa, você precisa gastar tempo com ela. Então não basta eu ter um conhecimento intelectual de quem é Deus. Eu preciso gastar tempo com o Senhor para ouvir a sua voz e saber o que Ele deseja para mim, o que Ele quer de mim. Aí você pode perguntar assim, mas como é que eu aprendo a orar, Neto? Como é que faz isso? Tem algum curso de oração? Existe curso para andar de bicicleta? Não, né? Como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando. Eu costumo dizer o seguinte, você quer aprender a orar? Ore. Mas eu não sei, não precisa saber, você vai aprender à medida que você faz. Fala com o Senhor, abre o coração, Senhor, eu preciso disso, eu estou sentindo isso. Como eu falei, não é uma lista que eu vou falar para Deus, ó Deus, é isso que eu preciso, mas a gente pode falar, Senhor, é isso que eu estou sentindo. Esses sentimentos não estão de acordo com a tua vontade, eu sei que estão te desagradando, como é que eu faço para resolver, Senhor? Fala comigo, mostra para mim. Quanto mais a gente conversa com alguém, ou ouve alguém, mais a gente vai assimilando a maneira daquela pessoa falar, não é verdade? Já reparou que numa família as pessoas têm as mesmas expressões, as mesmas brincadeiras, as mesmas piadas internas? As pessoas acabam falando meio que do mesmo jeito, com o mesmo sotaque, usando as mesmas expressões. Quando você admira muito alguém, um pregador, por exemplo, você ouve bastante aquele pregador, você começa a pensar como ele pensa. Você começa a falar aquelas ideias que ele tem. Os raciocínios são parecidos. Com o Senhor é a mesma coisa. A gente precisa gastar tempo lendo a sua palavra, entendendo, meditando na palavra do Senhor, para que a sua palavra mude a nossa mente. E a gente seja cheio da sua palavra, de forma que a nossa boca comece a falar daquilo que está na palavra do Senhor. Por exemplo, você quer uma maneira fácil de você aprender a orar? Pega um salmo. Pega o Salmo 23, por exemplo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ore essa palavra, ore isso. Senhor, o Senhor é meu pastor. Eu te agradeço porque nada vai faltar na minha vida. O Senhor cuida de mim, o Senhor me alimenta, o Senhor me dá descanso, o Senhor me leva pelos caminhos, o Senhor me guia, o Senhor me guarda da morte. A tua vara e o teu cajado me protegem. Esse tipo de exercício que a gente precisa fazer. Aquele texto de Efésios diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção celestiais em Cristo Jesus. Senhor, obrigado porque o Senhor já me abençoou. Obrigado porque eu fui escolhido pelo Senhor. Nas regiões celestes o meu nome está escrito. Eu estou guardado debaixo das suas asas. Senhor, me livra do meu inimigo. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Percebe como a gente começa a aprender a orar? Simplesmente meditando na palavra do Senhor. E aí a gente não vai correr o risco de pedir aquelas coisas absurdas para Deus. Do tipo, o pastor José Luiz, lá da nossa igreja sede, conta que uma vez uma mulher foi lá e pediu oração para ele. Falou assim, pastor, já pode orar por mim? Pois não, o que você quer orar? Não, é porque eu queria que a pessoa com quem eu estou saindo deixasse a mulher dele, porque eu quero ter uma família com ele. Como é que a gente pode orar para uma questão dessa? Como é que alguém pode querer pedir a Deus que separe um casal? Outro dia uma pessoa pediu oração, dizendo assim, para que Deus abençoe o meu divórcio. Como é que eu posso orar para que Deus abençoe o divórcio? Deus odeia o divórcio. Eu posso orar para que Deus quebrante o seu coração e faça que você se arrependa. Isso eu posso orar. Mas eu não posso pedir a Deus que abençoe um divórcio. Então, muitas vezes, a gente pede coisas para Deus que são absurdas, simplesmente pelo fato da gente não conhecer a Deus.
Quantas pessoas gastam horas e horas rezando, de joelhos, pedindo coisas que não agradam a Deus e nunca vão ter a sua oração respondida, simplesmente porque não é vontade de Deus. Quando a gente gasta tempo em oração, muitas vezes a gente se desanima, porque a gente não vê as coisas acontecendo, não é verdade? Quando você começa a orar por algum assunto, e ora um dia, 2 dias, uma semana, não vê resposta, 1 mês, 2 meses, e não vê resposta. Mas a gente tem que perseverar, porque a oração é muitas vezes como uma semente que foi plantada. Quando você planta uma semente, você não vê as coisas que estão acontecendo lá. Você simplesmente crê e continua regando aquela semente, não é verdade? Ela está crescendo, você não vê. De repente ela dá o fruto. Eu não posso desanimar simplesmente porque eu não estou vendo a coisa acontecer. Eu preciso continuar crendo. E à medida que eu vou orando, eu vou me fortalecendo. Eu continuo orando a respeito daquele assunto. Continuo orando a respeito daquele assunto. A minha mente está focada naquilo. Toda hora eu levo para Deus, Senhor, abençoa, Senhor, dirige, Senhor, abre aquela porta, Senhor, sara aquela pessoa, cura aquela pessoa. E muitas vezes, Deus vai fazer de você mesmo a própria resposta para a sua oração. Quando eu oro por alguém, por exemplo, alguém que está em necessidade, muitas vezes Deus vai me levantar para suprir a necessidade daquela pessoa. A oração é uma coisa engraçada, uma coisa esquisita, né? Muitas vezes a gente não entende muito bem. Ora, se Deus é um Deus soberano e sabe tudo que vai no nosso coração, sabe tudo que a gente precisa e tudo que a gente pensa, por que eu preciso orar se Deus já sabe? Você nunca parou para pensar nisso? Por que eu tenho que orar se Deus já sabe? Não é verdade? Não é uma coisa engraçada? Porque muitas vezes a oração tem em Deus, Deus já sabe, mas muitas vezes eu não sei. Eu preciso ser transformado. Muitas vezes Deus vai mudar a mim e não a situação. Muitas vezes eu vou ser transformado antes do que a situação pela qual eu estou orando. Deus quer trabalhar na minha vida. Mesmo quando eu não vejo nada acontecendo, a minha fé está sendo fortalecida. Eu estou sendo acalmado, eu estou sendo aquietado, eu estou sendo apacentado, cuidado por Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Quando eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, cuida disso para mim, é a hora que eu falo, vou descansar, porque o Senhor está cuidando. Ele cuida da gente. Esse tipo de sentimento, esse tipo de coração, é o que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Jesus também falou que a gente não deve desanimar, a gente tem que ser perseverante. E Ele mesmo deu o exemplo de perseverança. Quando ele estava no Getsêmani, orando, pedindo para que Deus passasse de si aquele cálice, ele diz assim no versículo 44 de Mateus 26, diz assim, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus orou insistentemente para Deus. Orou as mesmas palavras, 3 vezes. Jesus falou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Qual foi a resposta de Deus? Não. Mas ainda assim, ele saiu de lá, confortado, fortalecido e sabendo, resoluto naquilo que ele ia fazer. Muitas vezes a gente fala assim, não senti paz, então não é vontade de Deus. Nem sempre. Jesus não estava em paz ali, ele estava amargurado, mas na sua oração ele se colocou disponível e disposto a fazer a vontade de Deus. Isso é o que basta. Nem sempre a vontade de Deus para nós vai ser alguma coisa confortável. Muitas vezes a gente vai ter que lutar contra a nossa carne. Paulo fala que ele esmurrava a sua carne. Mas, quando a gente ora e coloca para Deus, Ele nos fortalece. A paz que excede todo entendimento é aquilo que vai encher o nosso coração quando a gente buscar diante do Senhor. E, gente, isso é uma experiência que está disponível para cada um de nós. Basta que a gente entre no nosso quarto, feche a porta e fale com o Pai. O Senhor quer nos ensinar isso. E Jesus, então, ensina os seus discípulos. Veja que os seus discípulos foram tão impactados pela vida de oração de Jesus, que chegaram para ele e falaram assim, Senhor, ensina a gente a orar. Jesus tinha tanta coisa para ensinar, né? Ensinar a andar por sobre as águas, ensinar a pregar, ensinar a expulsar demônios. E o que os discípulos tiveram desejo de aprender de Jesus? O Senhor não ensina a gente a orar.
E Jesus, então, ensina eles a orar. Mas eu queria voltar, antes de falar sobre a oração que Jesus ensinou, eu queria voltar nessa parábola que Jesus contou a respeito de orar sempre e nunca esmorecer, porque nessa parábola, Jesus usa uma figura, dois personagens. Primeiro ele fala do juiz iníquo, um homem mau, um homem que tinha autoridade, que tinha o poder para julgar as pessoas de maneira correta, justa, boa, mas ele era mau, ele não se importava com Deus, não temia a Deus e não tinha nenhum apreço pelas pessoas. Ele era um homem de autoridade, de poder, né? E ao mesmo tempo Jesus desenha um cenário em que ele coloca uma mulher viúva. Não era simplesmente uma mulher. Eu já falei para vocês que a mulher na época de Jesus tinha muito pouca importância para as pessoas. A palavra dela não valia, a vontade dela não significava nada, né? Mas uma mulher viúva, além de tudo isso, ela não tinha com o que se manter. Ela era uma das pessoas mais vulneráveis de toda a sociedade. Não tinha quem cuidasse dela. Então, Jesus fala assim, imagina um homem muito poderoso e uma mulher que não tem valor nenhum. Essa mulher ficou pedindo para o juiz resolver a sua causa. E ele ficou postergando. Até que um dia ele ficou cheio e falou assim, eu vou resolver a questão dessa mulher, é para ela parar de me encher. Eu não quero mais que ela me enche. E aí Jesus fala assim, presta atenção no que diz esse juiz iníquo. Veja como ele é mau. E por que ele está atendendo o seu pedido? E Jesus continua dizendo assim, não fará Deus aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado? Então, Jesus fala assim, você está vendo o juiz, que é um juiz mau, e a mulher que não vale nada? Será que Deus, o Todo-Poderoso, que é essencialmente bom, que conhece todas as coisas, não vai fazer justiça a vocês que são os escolhidos? Jesus coloca Deus como aquele capaz, o todo-poderoso, o juiz, mas esse juiz justo. E coloca como aquele que está pedindo, não uma pessoa que não tem valor nenhum, que é absolutamente vulnerável, mas aqueles que são escolhidos. Será que o Deus que é todo-poderoso, que é justo, que é bom, não vai responder à oração de vocês que são escolhidos? Então, para a gente entender aqui a necessidade da gente orar sempre e não esmorecer, a gente precisa entender para quem a gente está orando e quem nós somos. Nós, muitas vezes, achamos que Deus não ouve a nossa oração. Ou que Ele é mau, ou que simplesmente Ele está de mau humor e não vai responder porque Ele não quer. Não passou isso pela sua cabeça? Poxa, eu estou orando tanto para Deus e Deus não se importa comigo. Deus, acho que não. Deus está de mau humor. Tem tanta coisa mais importante para se preocupar. Quantas vezes você já ouviu gente falando assim? Não, Deus tem coisa mais importante do que a minha vida. Eu não sou importante. Deus tem coisas mais importantes para resolver. Tem o mundo inteiro para cuidar. Não, nós somos escolhidos de Deus. Jesus está falando para os seus discípulos: vocês são escolhidos do Senhor. Lá em Efésios diz que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu como seus escolhidos. Deus tem prazer em responder a nossa oração. Ele fala que depressa nos fará justiça, mesmo que pareça demorado. O tempo que Deus leva para responder a nossa oração depende da vontade de Deus. Depende daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Lembra quando a gente falou sobre Paulo? Quando ele pede para Jesus tirar o espinho na carne dele, e Jesus responde: a minha graça te basta. Jesus estava querendo ensinar a Paulo que pudesse depender dele. Enquanto a gente não aprender aquilo que Deus quer nos ensinar com aquela situação pela qual nós estamos passando, Deus não vai responder. O que não significa que Ele não nos ame, não significa que Ele não se importe, não significa que Ele não está interessado em nos abençoar. Deus, que é o Deus bom, o justo juiz, que vai fazer bem àqueles que são seus escolhidos, tem prazer em nos abençoar, mas Ele vai fazer aquilo no tempo dEle. Nós não podemos esmorecer, ficar cansado. Será que orar por uma semana é muito? Será que orar por um mês é muito? Um ano? Quem que define quanto tempo é razoável a gente continuar orando por alguma coisa?
muitas vezes a gente desiste na beira do gol, na beira de Deus responder. E todo o processo, todo o tempo que a gente está orando e pedindo alguma coisa para Deus, Deus está trabalhando na nossa vida e está trabalhando no nosso coração, está fortalecendo a nossa fé. A gente não pode desanimar. Jesus ensinou para os seus discípulos: ore sempre e não esmoreça, não fique cansado, não desista, permaneça. Porque mesmo que você não receba a resposta que você está esperando, a resposta de Deus para nós é o próprio Deus, a própria manifestação de Deus na nossa vida. Lá em Hebreus diz que aqueles que buscam a Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, existe uma recompensa para aqueles que buscam a Deus, está certo? Mas lá em Lamentações diz que Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Qual é a recompensa que Deus está dando? O próprio Deus. Vocês vão me buscar e vão me achar. Quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar. Então, gente, quando a gente está orando a Deus, mesmo que a gente não ouça a resposta, Deus está falando conosco. Nós nos encontramos com Deus, temos a oportunidade de sermos consolados, fortalecidos, encorajados pelo próprio Deus. Isso é mais do que suficiente. Essa é a melhor resposta que nós podemos ter. Gastar tempo em oração com o Senhor nos fortalece, é um lugar de segurança, é um lugar de renovo, lugar de alívio. Embora a oração seja uma guerra, e a gente vê lá em Efésios, quando Paulo fala a respeito da armadura de Deus, ele fala para a gente tomar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ele fala assim, termina dizendo: e em todo o tempo, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança. A armadura de Deus, a última peça, que não é uma peça, mas é o Espírito de oração, de intercessão, em todo o tempo, com súplica diante de Deus. A oração é uma guerra. Muitas vezes, como Paulo diz aqui, é contra o diabo e as suas hostes. Mas muitas vezes também é com o nosso próprio coração, com a nossa própria alma. Lá no Salmo 42 diz assim: porque está abatido a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. É como se o salmista estivesse falando para si mesmo: escuta, alma, levanta, está tudo bem, espera em Deus. Alma, deixa de ficar mole, espera no Senhor, olha para o Senhor. Muitas vezes a gente vai ter que guerrear contra os nossos próprios sentimentos. Muitas vezes a gente vai ter que olhar para aquilo que a gente está sentindo e falar assim: esquece isso, deixa isso de lado, vamos olhar para o Senhor, olha para o Senhor, espera em Deus. O Senhor é a nossa fortaleza, Ele é quem vai trazer a resposta para a nossa vida. E muitas vezes a gente desiste, porque fica cansado e acha que Deus não está respondendo. Deus sempre nos ouve, Deus sempre nos ouve. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Tiago fala que, ele fala assim: Elias era um homem sujeito às mesmas tentações, aos mesmos sentimentos que nós. Ou seja, era um homem vulnerável, era um homem que se cansava, que muitas vezes descria, era um homem que tinha sentimentos, tinha vaidades, como nós temos, tinha incredulidade como nós temos. Mas ele orou e pediu que não chovesse, e ficou 3 anos sem chover. E quando ele orou para que chovesse, choveu de verdade. Ou seja, se Elias, que é um homem como nós, orou, nós também podemos orar, porque a força não estava em Elias, estava em quem estava ouvindo a sua oração, que era o próprio Deus. Então, a gente tem em nós o poder de clamar ao Senhor, temos acesso a Deus. O Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho para que a gente chegasse diante do trono do Senhor e recebesse dele graça. A gente tem a oportunidade de clamar ao Senhor, o nosso Pai. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele não falou assim: vocês vão orar assim: ó Deus Todo-Poderoso do Universo, aquele que é grandioso, majestoso. Não, ele falou: Pai.
Ele fala da proximidade que nós temos, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de pai não pode ser quebrado, gente. Ninguém deixa de ser pai. Não existe ex-pai e ex-filho. Se você é pai, você vai ser pai sempre. Se você é filho, você é filho sempre. Nada pode tirar o seu lugar de filho. E é isso que Jesus está falando. Quando vocês orarem, falem com seu pai. Mas é o pai que está nos céus. E aí sim, é aquele que representa aquele que está com toda a autoridade. O Deus que está no céu é o Deus todo-poderoso, que tem toda a autoridade. Tem todo o poder. Ao mesmo tempo que Deus é extremamente próximo de nós, porque Ele é o nosso Pai. Ele também é o Todo-Poderoso, é aquele a quem nós clamamos. Não dá para desistir de orar. A gente não precisa parar de orar, não precisa ficar desanimado. Quando vier o desânimo, vamos voltar para a palavra do Senhor. Senhor, eu estou cansado, eu não estou vendo respostas. Mas não é porque eu não estou vendo que o Senhor não está fazendo. Então eu te louvo pelo que o Senhor está fazendo e eu não estou vendo. Crie em mim um coração puro. Crie em mim um coração que não se abala, que permanece, que crê. Essa tem que ser a nossa oração. A gente tem desfrutado muito pouco de Deus porque a gente não gasta tempo com Ele. Quando a gente começar a gastar tempo em oração, as circunstâncias, mesmo que não mudem, a gente vai enxergar elas diferente. O Senhor nos fortalece na fé quando nós gastamos tempo. Quando eu entrego para o Senhor, eu falo, Senhor, está na tua mão, o Senhor é quem vai fazer. Orando a sua palavra, o Senhor é poderoso. A palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios 1, 20, bendito seja o Deus e Pai. Não. Para todas as promessas de Deus, nós temos em Jesus o sim e o amém. Se eu conhecer as promessas de Deus, eu sei que em Jesus eu tenho o sim e o amém. Eu tenho as respostas, eu tenho a garantia de que elas vão se cumprir. Eu preciso conhecer a sua palavra, gastar tempo lendo a sua palavra, orando a sua palavra, conhecendo as coisas que Jesus falou, como Jesus agia, fazer dessas palavras de Jesus os argumentos para a minha oração. Eu preciso aprender a falar a linguagem do Senhor. A oração é uma conversa que começou em Deus, Ele começou a falar com a gente. Como que a gente aprendeu a falar? O pai da gente, a mãe da gente começou a falar coisas para a gente que muita gente não entendia, na verdade. E com o tempo você foi aprendendo o linguajar, a maneira de pedir, as coisas que você podia pedir, como pedir. Com Deus é a mesma coisa. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Senhor, porque Ele mesmo vai me ensinar a orar. Ele mesmo vai me ensinar a falar com Ele do jeito que Ele ouve, que Ele entende. E eu vou começar a me expressar, eu vou começar a criar vocabulário. Oração é prática, eu preciso aprender, eu preciso praticar a oração, eu preciso falar com Deus. E quando eu estiver falando com Deus, feche os olhos, aquieta o coração e deixa o Senhor falar com você. Como é que Deus fala? Ele vai começar a te lembrar dos textos da Bíblia, das suas promessas, daquela pregação que você ouviu 1 ano atrás. O Senhor vai falar com você dessa forma. Do nada você vai lembrar de uma promessa que o Senhor fez para você. Uma promessa que está na sua palavra, que tem tudo a ver com o momento que você está vivendo. E aí sim você vai ter a direção para a sua vida. Isso acontece quando a gente gasta tempo em oração. Dobra o joelho, fecha a porta. Começa a ouvir o Senhor e clamar ao Senhor. A oração começa com adoração. Jesus, quando ensinou aos seus discípulos, ele falou assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Senhor é santo, o nome do Senhor é santo. Mas quando ele fala santificado seja o teu nome, ele está falando, eu vou enxergar o nome do Senhor como alguma coisa muito especial. Uma categoria completamente diferente. Eu vou santificar o nome do Senhor na minha vida. Eu vou começar a falar a respeito do Senhor coisas que são incomparáveis para outras pessoas. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode responder. Eu começo adorando o Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o seu poder, a sua graça. E quando eu faço isso, eu vou sendo cheio da presença do Senhor. Começo a ser cheio da realidade de quem Deus é. Quando eu entendo quem Deus é, eu vou saber que nada é difícil demais para Deus. Nada é impossível para o Senhor. É o Deus que nos ama, que deu o seu Filho no nosso lugar. Não foi porque eu merecia, e isso é uma das garantias que a gente tem quando a gente ora. Eu não vou pedir a Deus, e Deus não vai me ouvir simplesmente porque eu mereço. Porque se fosse assim, ninguém teria nada. Mas eu vou
clamar ao Senhor e pedir ao Senhor pelos méritos de Jesus, crendo que Ele me ama, que eu sou um escolhido dEle, e Ele é um Deus justo, não como um juiz iníquo, mas como um juiz justo, fiel, bondoso, poderoso. Eu não sou alguém que é vulnerável, mas eu sou alguém que foi escolhido por Ele para me abençoar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar então, aproveitar e praticar um pouquinho. Espero que o Senhor tenha te desafiado a buscá-lo mais, a ouvi-lo mais. Quando nós oramos, nós temos a oportunidade de reconhecer e conhecer quem é o Senhor, de abrir o nosso coração. Não há nada que o Senhor não conheça de nós, mas muitas vezes os nossos sentimentos estão escondidos de nós mesmos. E quando o Senhor ouve a nossa oração, Ele revela aquilo que vai no nosso coração também. Senhor, eu quero declarar que o Senhor é bom, que o Senhor é o justo juiz, aquele que tem prazer em fazer justiça aos seus escolhidos. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque em Jesus nós fomos feitos filhos do Senhor, herança do Senhor. Fomos comprados, redimidos, enxertados na Tua família. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é poderoso para cumprir as Tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque não existem impossíveis para o Senhor. Nada é difícil demais para o Senhor. O Senhor nos ajuda, Pai, a buscar a Tua face, a ouvir a Tua voz, a entender o Teu propósito para a nossa vida, a entender, Senhor, que a nossa primeira oração deve ser que o Senhor implemente o Teu reino na terra, que a Sua vontade seja feita na terra como não é feita nos céus, seja feita na minha vida. Eu me disponho, Senhor, a Te obedecer, a fazer aquilo que agrada o Teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor quebre de nós todo preconceito com relação à oração. Pai, talvez tantas experiências negativas, tanto tempo de espera, Senhor. Eu peço que o Senhor sopre um novo ânimo para nós, que o Teu Espírito nos leve em oração, nos ajude a nos concentrarmos no Senhor. Tira, Senhor, todo embaraço, toda distração que tem tomado o tempo do Senhor na nossa vida. Nós queremos, Senhor, crescer em oração, crescer em conhecer o Senhor. Revela-te a nós, Senhor, através da oração, através da Tua palavra. Que nós sejamos fortalecidos na Tua palavra, com relação a quem Tu és, com relação ao Teu caráter, com relação àquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor ama, e que isso motive, que isso dê argumentos para a nossa oração. Tira de nós toda incredulidade, Senhor. Tira de nós, Senhor, toda impaciência, Senhor. Tira de nós toda vaidade, todo egoísmo, Senhor. Perdoa porque tantas vezes nós oramos querendo aquilo que é para nós. Não buscamos o Teu reino. E tantas vezes ficamos frustrados, Senhor, porque não recebemos aquilo que não agrada o Teu coração. Obrigado, Senhor, pelas orações que não foram respondidas por causa do Teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor reteve as orações que iriam contra a Tua vontade, que iriam ser negativas para nós, seriam maléficas para nós. Obrigado porque o Senhor responde às orações que fazem sentido na Tua graça, fazem sentido na Tua vontade. E Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado e tem nos dirigido a orar segundo o Teu coração. Nos ajuda, Senhor, a crescer nisso. Queremos gastar tempo na Tua presença, ouvindo a Tua voz, tendo comunhão contigo, ouvindo o Senhor falar com a gente, sendo consolados pelo Senhor. Pai, desfaz toda mentira do diabo, todo engano, Senhor. Todo sentimento de incredulidade, de desvalor, toda voz que diz que nós não temos valor, que não somos ouvidos pelo Senhor, porque somos pecadores, de fato somos, mas entramos na Tua presença purificados pelo sangue de Jesus, com ousadia por causa daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, para quem estendemos os nossos braços, Senhor, para sermos pegados pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor nos recebe de braços abertos. Obrigado porque o Senhor deseja ouvir o que vai no nosso coração, mesmo o Senhor sabendo tudo o que nós sentimos e pensamos. O Senhor quer que a gente se relacione com o Senhor, conte para o Senhor o que vai no nosso coração, as nossas necessidades, aquilo que precisamos, para que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, na medida que o Senhor responde segundo a Tua vontade.
Abre os nossos olhos para enxergar quem o Senhor é, a tua bondade, a tua justiça. Tira de nós toda a imagem errada que fizemos ao longo da vida, de um Deus que não nos ouve, de um juiz que não se importa, de um Deus ocupado, bravo, mal-humorado. Deus, queremos enxergar o Senhor como o Senhor é, um Deus amoroso, de graça, de majestade, de poder, de amor. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Faz um novo tempo na nossa vida de oração, Pai. Nós precisamos que o Senhor nos renove. Se o Senhor não nos ajudar, nós não podemos fazer. Tua palavra diz que é o Teu Espírito que intercede por nós. Queremos mais do Teu Espírito na nossa vida, queremos dar vazão ao Teu Espírito na nossa vida, para que sejamos fortalecidos, ensinados pelo Senhor. Para a glória do Teu nome que nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, as respostas de oração que estão pendentes aqui, os pedidos dos meus irmãos, eu peço que o Senhor visite, traga a resposta, Senhor, a resposta que vem do alto. Senhor, talvez tenhamos pedido errado durante muito tempo, por isso eu peço que o Senhor mostre aquilo que precisa ser consertado na nossa oração, na nossa vida, Senhor, de forma que o Senhor possa responder aquilo que agrada o Teu coração e que vai ser bom para a nossa vida. Tira de nós toda a insatisfação, toda a decepção, Senhor, nos fortalece, nos ajuda a olhar para o Senhor como sendo um Deus bom, justo, fiel, que nos ama e se importa conosco. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Amém.